Olá, paz e bem, estamos aqui com o nosso bate-papo católico, né? E eu quero falar sobre a negação da sucessão apostólica, que é mais uma satanagem protestante. Entenda o seguinte, quando o protestantismo se formou no século XVI, os autores da reforma, eles perderam toda a autoridade com a qual gozavam da Igreja Católica, voltando-se então para a Bíblia como única regra de fé. É o que a gente conhece, né, como sola escritura. Negando assim que é pela Igreja que se conhece a infinita diversidade da sabedoria divina, como está lá em Efésios capítulo 3, versículo 10. E que a Igreja é coluna e sustentáculo da verdade, como está na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Então, eles também não podiam alegar sucessão apostólica. E com isso colocam a tradição apostólica na mesma categoria das tradições humanas, né? De tradições feitas pelos homens. E ao fazer isso, condenaram totalmente a tradição. Só que isso traz problemas do ponto de vista histórico, lógico e bíblico. Como em geral, são os problemas protestantes. O problema histórico é óbvio. Eles negam 1517 anos de tradição apostólica, que existiam antes da reforma. Então, portanto, todos aqueles bispos católicos, né, como São Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirra, né, Lucas, Marcos, tem que ser obrigatoriamente ignorados, né? Porque a sucessão apostólica ela existe na Bíblia e é feita pela imposição de mãos. Está lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Sendo a mais importante de todas essas sucessões a cátedra de Pedro, a qual temos guardado com todo zelo. Isso é fácil de entender. O rei Davi teve vários filhos, mas apenas Salomão, o que se sentou no trono, é que se guardou a descendência que chegou até a Cristo. Assim, Jesus também constituiu uma monarquia sob a cátedra de Pedro, com a promessa que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre ela, e que ele, Pedro, ia confirmar seus irmãos na fé, mantendo a sua unidade. E isso é confirmado pelos pais da igreja, como São Cipriano. É verdade que os demais apóstolos eram o mesmo que Pedro. Todavia, Jesus instituiu uma só cátedra, determinando assim a origem da unidade. Porque, meus irmãos e irmãs, se fosse como os protestantes pensam, né, que cada apóstolo abria a sua igreja de maneira independente uma da outra, com várias doutrinas, quantas igrejas e doutrinas teríamos antes de Lutero? Né? Como acontece hoje no protestantismo. Quantas tem por aí? Né? Quando eles negam a sucessão apostólica. Quem dá validade da doutrina? Cada um ensina o que quer. E também Santo Irineu, né, afirmou, no ano 202, a proeminência de Roma nesses termos, que tal igreja de Roma, por causa da sua peculiar preeminência, deve estar de acordo com toda a igreja, porque nela foi conservada o que a partir dos apóstolos é tradição. Então Santo Irineu fala que Roma está acima de todas as outras e que nela é conservada a tradição apostólica. Negando esses fatos históricos, eles criaram novas seitas sem autoridade alguma, que cada vez mais diluem o cristianismo, se dogmatizando a opinião pessoal, indo de encontro à catolicidade da igreja, onde, antes de tudo, né, nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, como está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. E assim, por mera conveniência, os protestantes criam um Estado laico, né? Salvador no lugar de Cristo. E, consequentemente, esse Estado é idolátrico. Em vez da fé ser pública, ela é de cunho particular. Isso coloca, por exemplo, o satanismo no mesmo patamar do cristianismo, destruindo assim os princípios éticos e morais da sociedade. A marcha de Satã sai daí. O problema lógico é que se não há sucessão apostólica, não há autoridade para as verdades de fé que vieram se confirmar séculos depois, como a Bíblia. Inclusive, você tem que negar
os evangelhos de Lucas e Marcos, uma vez que eles não pertenciam ao grupo dos 12 apóstolos. E por honestidade intelectual, as cartas de Paulo também têm que ser ignoradas. Afinal de contas, como ele se tornou apóstolo, se essa sucessão segundo os protestantes não existe? Vocês estão achando isso tudo absurdo? Vem aí o item número 3, o problema bíblico. Após Pentecostes, o Espírito Santo só se manifesta diante da presença da igreja. Não existe na Bíblia, né, a manifestação de Pentecostes, do Espírito Santo, né, depois do Atos, sem ser diante da presença da igreja. Né? E com isso vem a transmissão da autoridade junto aos dons do Espírito, que só vem pelas mãos dos apóstolos. Por exemplo, a gente já, logo no começo do Atos, capítulo 1, versículo 21 ao 26, você tem Judas Iscariote sendo substituído por São Matias. Né? No primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 14, que já foi citado aqui N vezes. Né? Para a gente não negligenciar o carisma, né? Ele falando para Timóteo, não negligencies o carisma que está em ti, que foi te dado por profecia quando a Assembleia dos Anciões te impôs as mãos. E ninguém pode se apresentar como pastor, bispo ou apóstolo se não tiver recebido essa consagração de legítimo sucessor dos apóstolos. Está lá em Hebreus capítulo 5, versículo 4. Como pode-se ver, né, a Bíblia confirma a sucessão apostólica. Então como é que fica a sola escritura? Né, o crer ou não crer na Bíblia? É como eu falo, isso só acontece no meio protestante quando é conveniente. Né? Ora, se depois dos apóstolos não há mais bispos para pastorear a igreja, né, como está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, Filipenses, capítulo 1, versículo 1, e tão pouco ministros idôneos, Coríntios 2, capítulo 3, versículo 6, para decidir quais seriam os textos sagrados que iam compor a Bíblia séculos depois, uma Bíblia organizada por um Papa e um bispo, por bispos não inspirados, né, se eles não foram inspirados no Espírito Santo, que só se manifesta mediante os apóstolos, como eu já citei aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 18, capítulo 9, versículo 17, capítulo 10, versículo 44. Essa Bíblia não tem a menor credibilidade. E ela estaria cheia de erros. Né? E ela tão pouco seria confiável. E é só isso que os protestantes têm. Quer dizer, nem a base que eles se apoiaram serve para porcaria nenhuma. E eu pergunto como pode ficar de pé as igrejas evangélicas? Só através da mentira e da fraude. Né? Por isso que eles têm que adulterar a Bíblia. E pior, se não há uma sucessão apostólica, também não pode ter igreja. Porque os apóstolos têm que ser constituídos primeiro. Então, a primeira carta de Coríntios 12, versículo 28. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os doutores. Depois vem os que têm o dom de milagres, os dons de cura, de socorrer, de governar, de falar em línguas. Veja, foi constituído primeiramente por Deus. E eles vêm dizer que isso é tradição humana. Quer dizer, enquanto no catolicismo há uma ordem constituída por Deus, no protestantismo há desordem idolátrica. Jesus não é o mesmo ontem, né, hoje e sempre. Porque no protestantismo ele tem que ser reformulado a cada seita nova. Onde o que é constituído por Deus se torna mera tradição humana. Isso é idolatria, gente. Agora fica a questão, se não há o que Deus constituiu primeiramente, né, que são os apóstolos, como os protestantes podem dizer que dentro da igreja lá da seita deles tem profetas e milagres? Se o que tem que ser constituído primeiramente são os apóstolos, determinado por Deus. Então, sem sucessão apostólica, não há milagres ou profecias constituídas por Deus. Ao negar a sucessão apostólica,
o protestante dá um tiro nos dois pés, pois ele tem que admitir que os seus milagres e profecias são falsos. E é por isso que o protestantismo está cheio de falsa profecia. Vai lá no meu vídeo Protestas e Profetas, que você vai ver todas as falsas profecias protestantes. Ou então eles têm que dizer que milagre e profecia não existe, né? Como fez o teólogo alemão Rudolf Bultmann, que nega os milagres. Ao dizer que não há uma sucessão apostólica, os protestantes negam solenemente que são fundamentados nos apóstolos, como está no Efésios capítulo 2, versículo 20. E mesmo que a fé deles, né, eles digam, nossa fé é fundamentada em Jesus Cristo, é mentira, porque tudo que a gente sabe de Jesus Cristo vem dos apóstolos. E pior, que sem uma sucessão, tudo foi deturpado, não existindo uma verdadeira fé. Então como é que você vai saber que Cristo existiu? Então, né, em suma, o protestantismo veio para destruir o cristianismo, atacando os pilares da fé. Ela é uma cidade sem fundamentos. Enquanto o catolicismo é a muralha, né, a cidade que tem os 12 fundamentos que são o nome dos apóstolos do Cordeiro, como está lá em Apocalipse 21, versículo 14. Então fiquem com essa reflexão. Paz e bem, até a próxima. Amém.